A dirigente do Fórum Manifesto, Ana Drago, e também o dirigente do Partido Livre, Rui Tavares, estão esta quinta-feira na edição da noite. Boa noite a ambos. Rui Tavares, quais são as ambições do tempo de avançar? Bem, o país tem estado nos últimos anos sempre a discutir no curto prazo. Cada avaliação trimestral da Troika, cada debate entre os partidos do nosso sistema político-partidário acerca de quem é que fez pior para que o país estivesse nesta situação, se devemos ter mais do mesmo, se devemos ter um bocadinho menos do mesmo, e falta ao país uma dimensão de progresso, de voltar a progredir, de voltar a ter horizontes de desenvolvimento, de não continuar permanentemente a perder direitos ou a limitá-los, mas recuperá-los e até expandi-los, ter uma ideia acerca do que é que queremos ser nos próximos 5, 10, mais anos. Não vê isso em nenhum partido político do espectro tradicional, dos partidos tradicionais, assim ditos? Infelizmente, essa dimensão tem estado ausente do debate público, não só partidário, mas do debate público no próprio país, porque o país está ainda sob o choque de 3 anos terríveis de austeridade e de um governo que quis ir mais longe do que a austeridade da Troika, com um plano que era um plano basicamente de regressão em relação a direitos económicos, sociais, laborais, um plano assumidamente de empobrecimento para ficarmos mais competitivos, um plano de dizer aos jovens que podem emigrar e sair da sua zona de conforto no país como se aqui se estivesse confortavelmente e como se aqueles que todos os dias... E a resposta à minha pergunta é? A resposta à sua pergunta é que, através de novas formas de participação política, que sejam o mais abertas possível e que tragam mais gente para participar da causa pública, nós conseguiremos voltar a dar um modelo de desenvolvimento ao país que passe pela valorização das pessoas, do conhecimento e do território, que passe por aprofundar a nossa democracia internamente e também por expandi-la, por tornar a União Europeia ela própria democrática, para que nela possamos fazer o diálogo necessário para sair da crise, para que possamos renegociar e reestruturar a dívida e para que o possamos fazer de forma multilateral com os nossos parceiros europeus. Vou colocar a questão de uma forma mais concreta, Ana Drago. Boa noite. Boa noite. É ou não uma ambição de unir a esquerda, ou as pequenas formações de esquerda, e uma ambição de, assim, chegar ao governo e chegar ao poder? Eu acho que aquilo que o Rui dizia sobre esta situação de urgência que eu creio que o país vive, e claro que os setores da população portuguesa sentem, de sentir que aquilo que se perdeu nestes anos é demasiado importante e faz parte, de alguma forma, do nosso contrato social como democracia, e que é assustador estarmos a poucos meses de umas eleições legislativas em que os caminhos de uma nova governação que pudessem alterar este ciclo de violência dos últimos 4 anos ainda são muito pouco claros. Temos uma direita que nos vem dizer que tudo está a correr extraordinariamente bem, apesar dos números históricos de desemprego, de uma migração em massa da geração mais qualificada, de níveis de empobrecimento como já não víamos há muitos anos. Temos um centro-esquerda que é muito pouco claro sobre aquilo que pretende apresentar ao país, e falo nomeadamente sobre o Partido Socialista, em que aquilo que foi apresentado por António Costa ao seu Congresso não concretiza em aspectos que são determinantes. E temos uma outra esquerda partidária que faz um conjunto de denúncias e de protestos que certamente são importantes, mas que não assume nenhuma disponibilidade para encontrar um compromisso que no curto prazo seja capaz... O PCP e o Bloco de Esquerda. Sim, o PCP e o Bloco de Esquerda são partidos diferentes, têm tradições diferentes, até linguagens diferentes, mas não se mostram disponíveis para dar uma resposta a este sentido de urgência, ou seja, rapidamente sermos capazes na sociedade portuguesa de encontrar um caminho que é certamente um caminho difícil, o país está perante constrangimentos muitíssimo difíceis, mas é necessário neste momento perceber o que é fundamental e o que é que tem que ser defendido neste momento para que possamos, enfim, reinventar um futuro um bocadinho diferente de uma crise eterna. Estamos, como disse, a poucos meses das eleições. Disse agora que o PS não se percebe muito bem qual é a proposta, mas a verdade é que esta plataforma, aliás, gostava de lhe perguntar o que é correto. Se devo falar de um partido, de uma plataforma, de um movimento partidário, de um movimento de cidadãos, é porque quando estive a preparar esta conversa fica com essa dúvida, e se calhar em casa essa é a dúvida de muita gente. Ainda bem que coloca. É isto? É algo novo, é de facto verdadeiramente algo novo. Sim, mas tem medo de chamar partido ou uma... Não, isto é pela primeira vez, e eu isso devo dizer que eu acho que é único e muitíssimo generoso, um partido político constituído que poderia, enfim, fazer o seu caminho próprio, assumiu e esteve disposto a partilhar o seu caminho até às eleições legislativas com a constituição do movimento de cidadãos. E, portanto, chamar para a construção de um programa em tempo tão difícil todos os setores da sociedade portuguesa que têm este sentimento de urgência e que estão disponíveis para lutar pela democracia portuguesa. E, portanto, nós somos essa mistura. Partido político,
organizações, movimentos de cidadãos, vamos ter uma convenção alargada que vai ter um conjunto de pessoas que se calhar não tiveram até hoje qualquer participação política mais direta, e eu creio que é a partir dessas forças, de um país que está disponível para assumir responsabilidades e para fazer lutas que são muito importantes, que eu acho que é possível construir uma candidatura que se apresente em 2015. Rui Tavares, qual é a vossa inspiração? O Syriza grego, o Podemos espanhol? Onde é que se inspiram? A nossa inspiração é a política e a democracia como ela deveria ser feita. Como ela já deveria... Bem sei. Mas como ela já deveria ser feita. Não percebe? Eu creio que cada país precisa das suas respostas. E as respostas as pessoas encontrarão na sua própria sociedade. Não vão encontrar Sim, mas enquanto fora. Movimento alternativo, ou como partido alternativo, que é um pouco o que retiro deste início de conversa, de repente, à minha cabeça vêm palavras como Syriza ou Podemos. Estou errado? Não está errado, porque essas são as respostas que em países que estão a passar por crises muito semelhantes à nossa, as sociedades encontraram para dar aos seus próprios problemas. Crises que são semelhantes às nossas em algumas dimensões, noutras têm dimensões constitucionais, como em Espanha, e têm um empobrecimento de 25% no tamanho da sua economia, como no caso da Grécia. Em Portugal temos algumas dimensões que são semelhantes e temos problemas que são historicamente muito diversos, por exemplo, na esquerda portuguesa e na sua falta de diálogo que nos tem bloqueado desde sempre, tem falta de diálogo pela qual temos pagado um preço muito alto nos últimos anos, e temos uma política onde muitas pessoas sentem que a maneira tradicional de fazer é mais parte do problema do que da solução. E é por isso que eu dizia, em resposta à sua pergunta, que a nossa inspiração é a política e a democracia como ela já deveria ser praticada há muito tempo em Portugal, em que as pessoas possam participar apresentando as suas emendas, fazendo parte da escrita, da redação de documentos, em que as pessoas possam também elas próprias serem candidatas, ou seja, não só designadas por direções partidárias, mas também apresentarem-se a eleições primárias e, portanto, assim prepararem-se para fazer algo que é o mais nobre que a democracia nos deu, que é a possibilidade de sermos representantes dos nossos concidadãos. Mas tem ou não no horizonte a possibilidade de, perante uma hipotética vitória do Partido Socialista, o tempo de avançar poder ser, enfim, aquela percentagem que fará falta para um entendimento e para um governo maioritário? Nós queremos ser muito mais do que isso. Não nos contenta de forma nenhuma ser a percentagem que falta para se formar um governo. Só para começar. Não, até porque as eleições estão à porta, não é? Nós acreditamos que é preciso acrescentar o como ao contra. Ou seja, somos do contra, é daí que viemos, do contra a estas políticas, e achamos que quem é do contra tem a obrigação de acrescentar, de dizer à sociedade como resolver a situação em que estamos. E para nós resolve-se tendo não as percentagenzinhas que faltam para fazer um governo de maioria absoluta, mas um polo à esquerda do Partido Socialista o mais forte possível, o mais reforçado possível. E cuja responsabilidade de formação desse polo não se detém no tempo de avançar nesta candidatura que apresentamos. Cabe também ao Partido Comunista Português, cabe também ao Bloco de Esquerda e cabe, evidentemente, também ao Partido Socialista, cabe a toda a gente que esteve contra apresentar o seu como. Nós assumimos essa responsabilidade e, portanto, na parte que nos toca, estamos a apresentar esse como. É um como participativo, radicalmente inclusivo, chamamos os nossos concidadãos, mobilizamos uma parte eleitoral que é muito grande, não são umas décimas, não são as percentagens que faltam, mas que é uma parte, digamos, da maioria de mudança em Portugal que não tem sido representada, que não se encontra representada pela política tradicional. E, portanto, o que nós pretendemos é transformar a forma de fazer política em Portugal, e isso passa também, evidentemente, por ir a eleições, eleger o máximo de deputados possível, deputados e deputadas, e determinar as políticas da próxima legislatura, implementar um programa progressista para Portugal. Isso é o que queremos fazer. E esse como, Ana Drago, está definido, está em fase de definição, os portugueses têm pouco tempo para perceber como é o vosso como. Nós começámos por fazer um trabalho bastante participado de construção de linhas de programa e de apresentação de ideias, e já aí tivemos um conjunto de contributos muito diversos, de pessoas que surgiam da sua experiência profissional, da sua experiência associativa, da sua vontade de participar, e fomos construindo linhas de um programa. Creio que este momento... Que o país ainda não conhece, tem noção disso? Vai ser na convenção de sábado, dia 31, em Lisboa, que se apresenta esse trabalho que foi feito até agora, mas que no fundo é o pontapé de saída. Mas não me quero antecipar algumas medidas que considerem fundamentais.
Eu creio que, deixe-me dizer isto até porque há quase aqui uma dimensão geracional, eu e o Rui somos mais ou menos da mesma idade, e uma das chagas da sociedade portuguesa que eu creio que hoje nos conduz a esta sensação de falta de futuro é a forma como o mercado de trabalho foi precarizado nos últimos anos de forma absolutamente extrema e como isso atingiu as pessoas que entraram mais recentemente nos últimos 10 ou 15 anos no mercado de trabalho. E, portanto, como não tem esta nova geração que agora tem migrado em busca, enfim, de um futuro e de uma alternativa, não tem qualquer perspectiva de conseguir sedimentar a sua vida, ter projetos de vida familiar e, portanto, eu creio que a questão da precariedade laboral é absolutamente determinante. E resolve-se como? Criando contratos de trabalho e criando formas de estabilização, nomeadamente ao nível da administração pública. Nós hoje temos um nível de precários na administração pública que não é aceitável num Estado de bem. Eu já não digo num Estado de direito, mas num Estado de bem. E, portanto, nós caminhamos no sentido da precarização. Quando se diz esta coisa de que são necessárias reformas estruturais, os cidadãos pensam que é uma nova forma do Estado se relacionar com os cidadãos, uma forma mais democrática, mais transparente, que seria necessária, mas, em geral, as reformas estruturais têm sido, nomeadamente, no sentido de precarizar as relações laborais. Eu acho que esse é um domínio absolutamente estruturante, porque é esta consolidação destas novas gerações com direitos dentro do contrato social que eu creio que permite sustentar uma das coisas que está em risco, que é a solidariedade intergeracional. Nós hoje temos pensões cortadas, filhos em situações precárias, netos a emigrar e, portanto, há aqui assim uma lógica de contrato social que tem que ser repensada e tem que ser estabilizada. E que passa também pelo salário mínimo, por exemplo? Eu creio que o salário mínimo, veja, mesmo a Grécia, quando teve o corte que teve no salário mínimo, tinha um salário mínimo superior a Portugal. Sabemos perfeitamente que é um salário que não permite a muitas das pessoas que hoje trabalham subir a nível da linha de pobreza. E, portanto, as questões da pobreza, do salário mínimo, da dignidade da cidadania, do nosso contrato social uns com os outros, é absolutamente determinante. Há outras questões que são questões muito difíceis. A forma como nós olhamos para a dívida, a forma como nós olhamos para as finanças. É isso que eu gostava de perguntar, passando agora a palavra ao Rui Tavares. Claro. A renegociação da dívida faz parte do vosso horizonte? Faz parte do caminho para chegar ao nosso horizonte, ou seja, sem renegociação não há reestruturação e sem reestruturação os Estados-membros da zona euro não poderão divergir recursos para onde eles são necessários agora, que é para a estabilização das nossas economias, para a recuperação, para a criação de emprego, que permitirão no futuro pagar a dívida com outra desenvoltura através de crescimento económico. E, portanto, aí é certamente um elemento essencial de uma governação de futuro para Portugal e para os outros países da União Europeia. O que é que se faz aos compromissos assumidos anteriormente pelo Estado português? São renegociados e são renegociados num sentido multilateral, através de uma Conferência Europeia de Credores e Devedores, onde Portugal não esteja sozinho, onde não haja um bom negócio para Portugal ou para a Grécia ou para a Alemanha, onde haja um bom negócio, ou seja, um bom negócio para todos os países. Negociar implica várias partes, implica que os credores internacionais também estejam dispostos. Implica que todas as economias na zona euro e todos os Estados-membros na União Europeia sintam que têm mais a ganhar pela negociação do que pela não negociação. E implica que encontremos uma forma na União Europeia de ter complementaridade entre as nossas economias. Ninguém beneficia, nem a Alemanha, nem a Finlândia, ninguém beneficia de uma União Europeia na qual algumas economias sejam permanentemente vulneráveis e logo dependentes e outras funcionem numa espécie de ciclo virtuoso com a economia global. Aquilo de que nós precisamos na União Europeia é de áreas de especialização para a economia grega, portuguesa, espanhola, que se complementem bem com as outras que existem na União Europeia, e isso não ocorre de um ano para o outro. Precisa também, para ocorrer, de um outro plano, que devemos agregar ao plano de reestruturação da dívida, que seja um plano de recuperação e relançamento das economias, nomeadamente no Sul e na periferia, através de um tipo novo de agência da União Europeia, uma agência transversal, eu chamo-lhe Agência Ulisses, que basicamente financie com fundos do Banco Europeu de Investimentos projetos ao nível local que permita recuperar zonas que são zonas críticas da nossa economia. Ouvindo falar, do ponto de vista teórico, a muita gente poderá parecer tudo muito certo, mas provavelmente a outras pessoas a pergunta é, mas será que essa voz se pode fazer ouvir perante os grandes senhores da Europa? Ou seja, pode ter um não pela frente, não é? Não, essa voz tem faltado, mas eu queria mesmo assim assinalar que a situação política em que nós estamos agora na Europa não é a mesma em que estávamos há uns anos. Aqui há uns anos falávamos de plano de investimentos europeu
Ainda ninguém falava disso hoje em dia. Temos uma comissão que ainda não tem o plano certo, mas que já fala de plano de investimentos a nível europeu. Aqui há uns anos, nenhum governo da União Europeia falava de uma Conferência Europeia de Credores e Devedores. Agora não temos só o governo grego que fala disso, o governo irlandês fala do mesmo. Muita gente, o presidente Martin Schulz do Parlamento Europeu ainda hoje disse que era, de facto, um plano interessante. Repare, não estamos a falar de nada de inaudito, é testado e aprovado pela história. Não só em 1953, mas em Bretton Woods logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. A forma de crescermos juntos é estabilizarmos a questão da dívida soberana a curto e médio prazo, divergir recursos para onde eles são necessários, evitar a deflação, que vemos que o Banco Central Europeu pretende evitar tanto quanto pode com as suas ferramentas de tipo monetário, mas já disse aos Estados que as ferramentas de tipo monetário não chegam, é preciso ferramentas de tipo orçamental. E, portanto, todo este debate é um debate que se está a fazer a nível europeu, no qual não estamos isolados, que tem estado a evoluir no nosso sentido, e o que é preciso é, ao contrário de termos um governo que quis acrescentar austeridade à austeridade, passarmos a ter uma voz. Os governos governam a nível nacional, mas agora representam-nos a nível europeu, que ponha as boas ideias em cima da mesa. E é isso que nós dizemos na área da economia, como poderíamos falar na área da justiça, onde Portugal precisa de fazer reformas que tornem os seus processos mais céleres, mais justos, mais inclusivos. Poderíamos falar na área da saúde ou outras. É preciso que Portugal passe a ter uma voz, que seja uma voz a favor de um progresso económico, social, ambiental a nível europeu. E é isso, e a melhor forma, a forma mais garantida de o conseguir, é reforçar esta candidatura cidadã e este polo que se está a criar, que está a nascer agora. Muito bem. Ana, não receia que a vossa forma de afirmação possa vir a ser feita muito mais pelo descontentamento generalizado do que propriamente pelas vossas propostas? O descontentamento existe e tem razão de ser. Sim, mas canalizado para um voto existe. Eu acho que a sociedade portuguesa está cansada de não ter uma perspectiva pela frente, não ter uma perspectiva de alteração e não a ter por parte das forças partidárias o assumir de uma responsabilidade. Isto é o que eu penso, pelo menos do percurso que eu fiz. Eu creio que a estranheza que nós tivemos durante os últimos anos foi ter, de alguma forma, a representação democrática em parte bloqueada, não é? Nós tivemos, obviamente, uma maioria de direita e, portanto, um presidente de direita. E tivemos protesto social, capacidade de iniciativa ao nível da sociedade civil, tivemos desde o 15 de setembro ao Congresso Democrático das Alternativas e tivemos depois os confrontos que foram feitos contra a política da austeridade ao nível da Constituição. Mas parece que no espaço da representação política havia uma incapacidade de organizar uma resistência forte. E eu creio que as pessoas estão relativamente cansadas. Essa vai direto para o Bloco de Esquerda, não é? Não vai diretamente para o Bloco de Esquerda. Eu acho que as pessoas estão cansadas de olhar para a frente e pensar, estamos a 8 meses, 10 meses das legislativas, nem tanto. E temos uma parte da esquerda que diz que está disponível para governar, mas não se sabe se está verdadeiramente disponível para mudar algo de fundamental na política da austeridade. E temos uma parte da esquerda que quer mudar, Partido Socialista. Pronto. E há uma parte da esquerda que diz que quer mudar e faz essa denúncia, mas não está disponível para encontrar compromissos que permitam uma governação que altere as coisas. E eu acho que isto gera uma enorme insatisfação, riscos de desconforto com aquilo que é o mecanismo de representação democrática. Nós temos outros casos de emergência na Europa que não são tão felizes como o Syriza ou o Podemos, movimentos populistas que nos assustam. É necessário que a representação democrática permita, de facto, responder à vida das pessoas. E eu creio que este é o tempo de o fazer. Este é o tempo de assumir essa responsabilidade, com todos os riscos, com todas as dificuldades que Portugal enfrenta no quadro europeu e no quadro nacional. Temos uma economia frágil, nível de desemprego que bem conhecemos, fragilidade muitíssimo de setores sociais muito vulneráveis à pobreza. Temos muitos problemas para resolver. Não há nenhum caminho feliz, absolutamente maravilhoso, a partir de um voto, mesmo que seja no tempo de avançar, a partir das eleições de outubro. Mas é necessário começar a dar os passos fundamentais, a assumir responsabilidade, que saiba defender o que é fundamental da democracia portuguesa e começar a traçar um caminho que nos permita um outro modelo de desenvolvimento e sustentação do Estado social. E é necessário tempo para concluirmos esta entrevista, mas mesmo para terminar, Rui Tavares, é necessário tempo para que um projeto se consolide. Esse tempo existe até às eleições?
Certamente, nós já estamos a encontrar muita gente pelo país fora nas sessões que temos feito de apresentação que enchem salas. Estamos surpreendidos a cada vez que fazemos uma apresentação. Estamos surpreendidos no nível com o nível de adesão à convenção que realizaremos no sábado e sabemos que muita gente se vai mobilizar por este projeto, porque no fundo o dilema a Ana descreveu perfeitamente há bocado e muita gente sentia que perante este dilema que estava na cara, que estava à vista de toda a gente, as direções partidárias muitas vezes estavam numa situação de alguma passividade, gestão cotidiana das frustrações políticas, da agenda mediática, etc. Mas quando falávamos com os cidadãos de esquerda por este país fora, e agora quando continuamos a falar com cada vez mais pessoas, víamos que as pessoas não estavam tão descansadas com a situação. E esse vosso projeto faz-se com que dinheiro face à situação do país? Faz-se com pouco dinheiro, essa é a primeira resposta. É importante, não é? Muito pouco dinheiro. E o dinheiro que será dado a este projeto é por donativos individuais. As pessoas podem ir ao site tempodeavançar.net, vão não para dar dinheiro, mas para se inscrever para a convenção de sábado, mas de qualquer forma é com donativos individuais. Nós tivemos uma experiência nas europeias de uma candidatura com 15 mil euros. Teremos certamente a disponibilidade de muitas pessoas. Na altura o donativo mais frequente era 20 euros. E, portanto, o que pedimos às pessoas é que tenham disponibilidade para participar acima de tudo, mais do que financiar, para trazerem as suas ideias e o seu esforço e o seu empenho, até mais do que o seu voto, embora, evidentemente, também queremos que as pessoas possam votar no projeto. E agora o tempo é de fechar e de agradecer terem estado na edição da noite. Muito boa noite.